boa noite. Hoje comigo tenho José Carlos Cidade e ele é o presidente da ONGAIA, Associação de Defesa do Ambiente, e vai-nos falar um bocadinho sobre a associação e os projetos futuros. Olá, José Carlos Cidade, muito Olá, obrigado pela presença. Obrigado pelo vosso convite. A primeira pergunta é assim mesmo esta: o que é a ONGAIA? Ora, muito bem. A ONGAIA, a Associação de Defesa do Ambiente, no fundo foi o seguinte. Em 26 de abril de 1988, verifica-se o encalhe do Porto de Automóveis Regina. Portanto, que já vinha adornado desde que saiu de Leixões e veio encalhar na Praia da Madeleine. Em 89, em 7 de dezembro de 1989, é constituída uma associação, que é a Associação de Defesa da Praia da Madeleine. A associação essa que foi desenvolvendo o seu trabalho, basicamente de educação e de sensibilização ambiental, e em 2016 tem 2 anos, digamos, com pouca atividade, para não dizer mesmo nenhuma, de 2016 a 2018, e em 2018 sou convidado por um grupo de sócios a, digamos assim, encabeçar uma lista para dirigir os destinos da Associação de Defesa da Praia da Madeleine. A lista é essa que foi sufragada por unanimidade numa Assembleia Geral de Sócios e, portanto, em junho de 2018, portanto, tomamos posse e em setembro desse mesmo ano digamos assim, é sufragada uma alteração da denominação de Associação de Defesa da Praia da Madalena para ONGAIA, Associação de Defesa de Ambiente, mantendo o mesmo número de contribuintes, a mesma sede, o local da sede, tudo isso. Fizemos o quê? Após isto, fizemos digamos assim, uma renumeração dos sócios da Associação de Defesa da Praia para a ONGAIA. Mantiveram-se alguns sócios fundadores da Associação de Defesa da Praia na ONGAIA, outros não quiseram passar. O certo é que desde setembro de 2018 existe só a ONGAIA, que é uma organização não governamental de ambiente, localizada em Vila Nova de Gaia, portanto, de âmbito municipal, aliás, é a única de âmbito municipal, que visa essencialmente educação ambiental, mais sensibilização ambiental. O nosso foco de trabalho são as crianças e localiza-se nas escolas. Temos estado a desenvolver algum trabalho de defesa do ambiente. Tínhamos um projeto internacional, ficámos parceiros do Coastwatch, portanto, de uma organização internacional, só que, entretanto, a desenvolver-se de outubro de 2019 a março de 2020, entretanto, surge o Covid e deixámos de efetuar essa mesma atividade, que seria muito, muito interessante. Não perdemos ainda o objetivo e a própria ambição de tornar a realizar isso, mas os sinais dos tempos temos que adiar essa mesma atividade. Atualmente, se é que tem, mais ou menos estamos a falar de quantos associados na associação? Neste momento temos 107 sócios, dos quais à volta de 50% são jovens, que não pagam a sua cota até aos 18 anos. Cota é essa mensal de 50 cêntimos, portanto, muito menos do que um café, muito menos que um café. Portanto, o nosso objetivo não é ter dinheiro. Para isso são os bancos e há aí outras instituições que só gerem dinheiro. Nós não queremos gerar dinheiro. Nós queremos criar e sensibilizar jovens para a preservação e defesa do nosso meio ambiente. Como é que o temos desenvolvido? Com campanhas de sensibilização. Comemoramos, por exemplo, o Dia Mundial dos Oceanos, em junho, com o agrupamento de escolas de Canelas, com um jardim de infância e com uma turma de uma escola B23, de Canelas, que efetuamos uma recolha de plástico, portanto, uma recolha de plástico durante uma tarde com jovens. Portanto, a nossa ideia é sempre sensibilizar as crianças para isso. Podemos dizer até que atualmente o ambiente está na moda, para além de ser é algo com que todos nos temos que preocupar, mas ajuda ao facto de mesmo isso, de estar na moda, de se falar, de se alertar. Eu diria que hoje é mais fácil defender o ambiente.
E eu diria que desde há uns anos tem havido muita sensibilização ambiental. Recorde-se que nós, a Associação de Defesa de Ambiente, em 90, tínhamos um projeto que era os fiscais do ambiente. Pronto, o que é que os jovens, todos jovens, o que é que os jovens faziam? Faziam uma monitorização. Portanto, cada grupo de jovens ficava com uma determinada área, uma zona de observação, de onde faziam ao longo de meses a sua monitorização, não só a nível da praia, bem como da qualidade da água e da zona envolvente. Portanto, que tipo de resíduo que aparecia, se era plástico, se eram beatas de cigarros, se eram sacas plásticas, se eram pneus, se eram, digamos assim, utensílios ainda marítimos, porque ainda temos, portanto, Gaia ainda tem 2 polos, diria, portanto, piscatórios, nomeadamente a aguda e a afurada. Temos estado a acompanhar algumas lavagens que são efetuadas por barcos em alto mar, porque todos nós temos aquela imagem que se verificou que é uma baleia, quando abriram uma baleia, que deu à costa, abriram uma baleia e a baleia estava cheia de plástico. Nós sabemos que hoje, por exemplo, o mar Mediterrâneo hoje tem 47 toneladas de plástico e de microplástico. Portanto, nós estamos sujeitos a um dia destes, levando isto a um extremo, estar a comer uma sardinha, a abrir a sardinha até lá plástico. E, portanto, é fundamental que, por um lado, se tente eliminar, como agora já está, as palhas, aquelas palhinhas de tomar café, aquelas palhinhas de mexer o café, já não são de plástico. Os cotonetes já são proibidos. E, portanto, já é uma série de utensílios, digamos assim, que deixaram de ser, portanto, fabricados em plástico e são noutros materiais biodegradáveis, nomeadamente a madeira. E, portanto, eu diria que com a chegada também do secretário-geral da ONU, o nosso António Guterres, tem estado a haver uma sensibilização ambiental para esses mesmos fatores. Nós, Gaia é um concelho que vive do turismo e que é turismo resultante das nossas qualidades naturais. Temos o Douro, temos as praias. Numa altura em que temos o aquecimento global, a erosão costeira e os fatores de poluição normais, como é que vê, em termos ambientais, o concelho de Vila Nova de Gaia? Olha, sinceramente, vejo de uma forma positiva. Isto porquê? Porque ainda aqui há 3 meses, outubro, para ser mais exato, efetuámos uma ação de sensibilização, de recolha de resíduos na orla marítima da frente do mar da Madalena. Portanto, a Vila da Madalena tem 3 praias e foi aí efetuado. Muitos participantes, tivemos mais de 100 participantes, dos quais alguns moram em Espinho. E, portanto, admiraram-se de nós apanharmos, digamos assim, em 2 dias, durante 2 horas, portanto, em dias consecutivos, apanhamos muito pouco resíduos em Vila Nova de Gaia. Porquê? Porque a Câmara de Gaia, o município de Gaia, tem um protocolo com a SUMA que faz a limpeza da orla marítima. É evidente que as máquinas apanham o grosso dos resíduos. Beatas Claro. não recolhem. Mas, quando comparado com o Espinho, por exemplo, portanto, as pessoas, os nossos voluntários que moram em Espinho, e eles dizem, é bom que estejam aqui, mas vocês deviam ir para Espinho. Claro. Porque Espinho vocês tinham que efetuar lá. Estamos num concelho que tem o pleno de bandeiras azuis. Certo. De certa forma, o selo de qualidade das praias. E eu diria mais, eu diria que já há uma quantidade de praias de bandeira azul que já são bandeira dourada, isto é, que têm a bandeira azul ao longo de 5 anos ou mais de 5 anos. E, portanto, tudo isso é sinal de que a orla marítima e agora também, de certa forma, a orla fluvial do concelho de Vila Nova de Gaia tem ótimas qualidades. Agora, espero é que, por um lado, se mantenham isto e se melhorem estas qualidades e que também até mesmo o próprio município avance com ações de sensibilização, nomeadamente para o plástico, nomeadamente para a borracha. Diria que hoje já temos alguns exemplos de reaproveitamento, de reutilização de borracha, onde algumas estradas já são efetuadas com borracha. Não se perde a segurança. Verifica-se ainda alguns detritos que podem ser reutilizados. E, portanto, hoje, mais do que limpar, é preciso que se pense em reciclar aquilo que se recolhe e que se reutilize aquilo que se recolhe. Portanto,
neste âmbito de sensibilização e de preservação do ambiente que o nosso foco está direcionado. No seu entender, só para finalizarmos este tema, quais devem ser, à escala global, todos nós sabemos, e já falámos do plástico, de uma série de situações, mas no nosso conceito, quais deve ser, no seu ponto de vista, a maior preocupação ambiental nos próximos tempos? Penso que é necessário que se efetue a triagem de resíduos. Porque nós continuamos hoje, apesar de já haver locais próprios para fazer a separação de triagem de resíduos, de plástico, papel, cartão e de vidrões também, apesar disto, ainda há alguma falta, diria, de sensibilização para a educação ambiental de uma grande parte da população, que mistura os resíduos todos. É aí que entram associações como a ONGAIA. É aí que entram associações como a nossa. Para sensibilizar, Para sensibilizar, sim. Apesar do nosso foco, tal como tenho vindo a referir, o nosso foco é essencialmente escolas. Não quer dizer que o município, as Águas de Gaia, não efetuem campanhas de sensibilização para toda a população em geral. De certa forma, não sente que falta alguma informação às pessoas? Por vezes, podemos ter aquele problema das pessoas não perceberem o porquê de deverem separar, por exemplo, o lixo. Certo. Eu acho... mas perceberem que aquilo que é importante para elas próprias, certo. Não é para quem possa fazer, por exemplo, um negócio daquilo. Sim, claro. A ideia não é essa. A ideia, permita-me dizer-lhe o seguinte, devia de haver uma fatura ambiental. Isto é, devia de haver uma compensação. Na fatura da água, podia vir anexa uma fatura ambiental. Isto é, para sensibilizar aquelas pessoas que fazem uma correta triagem, ao contrário das outras, que misturam tudo. Misturam plástico, papel, o cartão, chegam a um contentor e misturam tudo. Quando ao lado tem um contentor para papel, um contentor para plástico e um contentor para vidro. As pessoas podem ser, digamos assim, sensibilizadas por esta via, até porque também têm que saber que o plástico pode ser reutilizado. O cartão pode ser reutilizado e deve. O vidro parte-se, mas pode vir a dar outros utensílios. E, portanto, se houver uma fatura ambiental, deixe ficar aqui o repto para que há uma forma de sensibilizar os municípios para uma correta triagem de resíduos. Até porque todos nós sabemos que, por vezes, um simples euro é capaz de mudar um hábito. Sim. Acaba por ser, inconscientemente, um motivo para... Claro, até veja que o nosso foco é a sensibilização ambiental das escolas. Porquê? Porque os jovens são os primeiros, os mais jovens, e as crianças e os jovens, são os primeiros a aderir a estes projetos. Porque têm sensibilidade ambiental. E depois chegam a casa. Que levam para casa. Claro, e depois chegam a casa e conseguem mudar alguma sensibilidade dos seus familiares e amigos. E depois, é assim, desta forma. É evidente que isto não se muda de um dia para o outro. Sabemos todos que mudar mentalidades demora 10 anos. Mas vamos chegar a um ponto, portanto, a minha ambição enquanto presidente da ONGAIA é essa. Nós temos que criar gerações mais sensíveis ao ambiente para que possam usufruir de um ambiente melhor. Preocupa o rumo que o mundo está a levar em termos ambientais? Olha, nós estamos a entrar, se calhar, em dois mundos. Num mundo capitalista, que cada vez está a consumir cada vez mais, e estamos a ver grandes zonas do continente, da Terra, portanto, do nosso planeta, continentes, que estão a ser afastados completamente. E mais, estão a ser, digamos assim, espaços de acolhimento de resíduos. Aqui há uns dias, não sei se viu, se calhar também teve a oportunidade de ver, uma península chilena que só faz digamos assim, o espaço de recolha de plástico. O que é que vemos? Vemos crianças, jovens, brincarem ali. Outros vão lá buscar plástico para vender. E, portanto, se isto se passa no Chile, mas se olhar isto, o Chile só para dar um caso da América do Sul. Mas se formos à África, veja o que é que se passa em África. Grande parte dos resíduos tóxicos estão a ser lançados ou nas grandes crateras do Oceano Atlântico, portanto, estão a ser lançados em pleno oceano, ou estão a ser recolocados em África. E, portanto,
também podemos ir à Ásia. Veja o que é que se passa na Ásia. Basta ver uma quantidade de rios, não é só um, é uma quantidade de rios onde há, portanto, sobre a superfície do rio, da linha d'água, só vê plástico, já não vê mais nada. E, portanto, tudo isto são preocupações que, e bem, o secretário-geral da ONU tem vindo a alertar, tem vindo a Depois não sensibilizar. estamos, por assim dizer, reféns de meia dúzia de grandes potências que são os principais produtores de todos esses resíduos. Veja a E da Coca-Cola. vontade política deles próprios. Sim, sim, Recordo, veja. por exemplo, as confusões Veja o que houve protocolo no de... tempo do Trump, com Certo. pronto, rasgam-se contratos, depois agora Rasgam os tentam-se contratos, fazer os rasgam os acordos outra vez. protocolos internacionais, veja o Kyoto, veja o que é que foi feito. Até mesmo neste último encontro. Esta última cimeira do clima, Sim, sim, espremido saiu muito pouco, para exatamente. não dizer nada. Sim, houveram compromissos que ficaram adiados, que deviam ter o seu término agora, em 21, 25, disparam para 30, outros tendem a finalizar, portanto não vão finalizar, tendem a É finalizar. um constante, em vez de eu vou fazer, eu vou pensar nisso. É um bocadinho isso, é um bocadinho a preocupação para ficar mais ou menos todos bem do protocolo ou das cimeiras, tentam adiar uma situação. Veja, por exemplo, a quantidade de o carvão, a extração. Veja o que é que seria, de um momento para o outro, a China encerrar as suas minas, Claro. não é? Cuja principal fonte de eletricidade para a China, para aquele imenso país, são exatamente, digamos assim, as minas. Mas também não sente que é prejudicial. As pessoas acabam de pensar, ok, isto é um problema, mas já não vai ser para mim. Não, esse pode ser um erro. Esse pode ser um erro das populações. Porquê? Porque nós hoje já estamos a ver sinais de que hoje os problemas ambientais já são para mim. Veja os terremotos, veja as tempestades, veja os furacões, que nós nunca pensámos ter uma espécie de furacão. Ainda há dias ocorreu. As alterações climáticas. Veja o mar. Nós, por exemplo, em Gaia, nós estamos exatamente numa zona onde há progressão do mar. Não é? Porque é efetiva. Eu nunca vi ainda nenhum simulacro a um tsunami. Epá, temos que pensar todos. Acontece aos outros. Temos que pensar todos no âmbito da proteção civil. E a proteção civil também, o simulacro não é dizer que vai resultar. Mas se perguntar, ou se sairmos daqui, perguntarmos a um cidadão, aqui na Avenida da República, no caso do tsunami, o que é que faz? Se houver um terremoto, como reage? As pessoas não sabem. E, portanto, penso que também aqui os serviços municipais podem e devem fazer ações de campanha, ações de sensibilização, para que pode acontecer, esperemos que nunca haja, mas a acontecer, os cidadãos saibam como reagir. Até porque a mudança é real e eu penso não estar enganado quando parece, sim, eu vi há dias que o mês de dezembro foi o mais quente, penso que dos últimos 90 anos. Os últimos 90 anos, exatamente. Portanto, a alteração é real. Não, a alteração é real e depois passa-se outra coisa que, embora não se passe no nosso município, vai afetar o país, que é seca. Nós hoje temos as nossas barragens a 14%. Certo? E, portanto, basicamente, Alentejo, Alto Alentejo, Algarve. Mas são as barragens estão a 14% da sua total capacidade. Não é? E, portanto, isso não deixa de ser uma preocupação. Devemos estar todos, enquanto país, também preocupados com mais esse problema. E temos senso comum quando todos os dias de manhã quase temos a necessidade de ir à janela para ver como é que está o tempo, que não conseguimos prever dentro. Sim. É elucidativo que algo está mal e algo se tem que fazer. As coisas estão a mudar, as coisas estão a mudar. Cidade, voltando à ONGAIA, aqui, eu perguntava-lhe o que é que estão a fazer atualmente, se é que têm algum projeto em atividade atualmente, e o que é que pensam fazer no futuro? Certo. Olha, nós atualmente temos um protocolo com uma outra entidade, onde vamos fazer uma ação de recolha de corda. É outro resíduo que também vem dado à costa, à orla marítima, e, portanto, vamos fazer uma ação de sensibilização com isso, uma recolha de corda. Além disso, temos vindo a desenvolver alguns protocolos.
vou-lhe dar uma notícia em primeira mão, que é, no passado dia 27 de dezembro, efetuámos um protocolo com uma Associação de Defesa do Ambiente de Angola. Vamos trocar parcerias, sabemos quais são os problemas nossos, sabemos quais são os problemas deles, vamos trabalhar nessa área e, portanto, é o nosso primeiro protocolo, digamos assim, com a entidade que faça parte também dos PALOP. Esse é um outro nosso objetivo. Nós vamos tentar, durante este meu mandato de 4 anos, vamos tentar estabelecer protocolos com associações de defesa do ambiente dos PALOP. Penso que temos todos a ganhar, eles connosco, nós com eles, e portanto somos parceiros, vamos trabalhar em conjunto. Este foi o primeiro, temos um outro que está em andamento com o Brasil, vamos ver. Portanto, esse é um dos nossos trabalhos, vai ser esse. Ações imediatas. Temos uma grande preocupação neste momento, que é a falta de sede. Nós somos uma instituição que comemorou no passado dia 7 de dezembro o seu 32º aniversário e estamos sem sede. E, portanto, complica a atividade e acaba por ser certamente a vossa maior carência. Neste momento sim. Porquê? Porque falta-nos o espaço, digamos assim, para que a reunião, para que a direção e os órgãos sociais se possam encontrar, se possam partilhar a informação. Nós, neste momento, estamos a reunir num café. Portanto, o que não é digno para uma associação que tem 32 anos. Estávamos num espaço cedido pela Junta de Freguesia, houve uma reunião onde fomos aconselhados a sair, ainda estão lá os nossos armários, toda a nossa parte histórica, mas a qualquer momento vamos sair. Portanto, se eventualmente houver algum ouvinte que tenha um espaço... o próprio crescimento. Exatamente. Portanto, nós neste momento estamos a lutar, um dos nossos objetivos é lutar pelo espaço próprio. Cidade. Quem se quiser juntar à causa, por assim dizer, quem se quiser tornar associado da associação, lutar ao lado da associação... Ao nosso lado, como voluntário ou como sócio. O que é que deve fazer? Certo, nós temos dois sítios. Para já nós estamos em todas as plataformas. Estamos no Facebook, temos e-mail, estamos no LinkedIn e mais uma que agora me está a faltar, sinceramente. Que me está a faltar. De qualquer das formas... Quem nos está a ver está a ver... De qualquer das formas, eu deixo ficar o nosso contacto oficial, que é ongaia.2018@gmail.com, onde terá toda a informação. Está no ecrã. Está a passar, ok? E, portanto, já que está a passar em rodapé, ongaia.2018@gmail.com, entre em contato connosco. Nós temos 2 formas de poder colaborar connosco, ou como sócio ou como voluntário. Portanto, temos 2 formas. A forma de voluntário é voluntário, não tem qualquer custo. É voluntário participar nas nossas atividades, que são divulgadas, portanto, no Facebook e também diretamente para o voluntário. Temos uma listagem de voluntários onde sai automaticamente. Se for sócio, tenha a vantagem de ter mais informação, digamos assim, paga uma cota inferior ao custo de um café, os tais 50 cêntimos mensais, e, portanto, tem também o direito de participar nos órgãos, digamos assim, e de vir a engrossar a nossa lista, hoje ainda com 107 sócios. Castidade, para terminar, eu pedia-lhe, porque estamos a falar, é a nossa primeira entrevista deste ano, pedia-lhe que deixasse uma mensagem de ano novo a quem nos está a ver. Olha, eu desejo a todos aqueles que nos estão a ver um excelente 2022, tendo sempre como precaução o seguinte: não usem papel, façam os vossos embrulhos em sacos de pano, que são reutilizáveis, deixem os sacos de plástico, deixem o papel e passem a usar, digamos assim, panos. Por outro lado, e caso haja uma reunião, como nós estamos aqui nesta nossa entrevista, deixem de usar garrafas de plástico de água, passem a usar canecas com água na sua canequinha, que é, se for essa água consumida, é novamente abastecida, digamos assim, e pode ser reutilizável. Todas as situações em que possam reutilizar, utilizem-nas e não usem, por favor, nem plástico, nem papel, porque isso vai, digamos assim, vai danificar e vai prejudicar o nosso meio ambiente. Felicidade. Muito obrigado pela oportunidade e assim que nos está a ver, mais uma vez obrigado por ter estado connosco e até para a semana. Adeus, boa tarde.